Oi, qual a diferença entre germes, micróbios, parasitas, vírus, bactérias, protozoários? Eu sou Lorival e hoje estamos falando em ciência. Primeiro, vamos entender alguns termos que se usam de modo amplo, vago ou até mesmo incorreto, termos mais generalistas. Primeiro, vamos falar de germe. Germe é um organismo minúsculo, só pode ser visto ao microscópio. Pode causar doenças, tanto a animais quanto a plantas. Então, quando eu digo que pode, não necessariamente esse organismo vai ser nocivo. E nessa categoria vão estar vários organismos, vírus, bactérias, protozoários, fungos. Um micróbio, por outro lado, é um termo genérico também para organismos microscópicos, muitas das vezes usado como sinônimo de germe. Só que nessa categoria a gente vai ter até formas microscópicas de plantas, por exemplo. Então é um termo um pouco mais amplo que germe. Parasitas são organismos que vivem em associação com outro, numa relação parasita-hospedeiro, né? O famoso parasitismo. Tiram nutrientes de seu hospedeiro e normalmente é o hospedeiro que sai prejudicado dessa relação. Todas as doenças infecciosas são causadas por seres classificados como parasitas. Vírus, bactérias, protozoários, até artrópodes como o piolho se enquadram nessa categoria. Vermes é uma classificação mais genérica, definida por Linneu, o pai da taxonomia, que é a ciência que dá nome aos táxons, né, às espécies, aos grupos de organismos. E dentro dessa classificação, o que seriam os vermes? São todos os animais alongados de corpo mole. Aí agruparia os invertebrados não artrópodes. É um termo não correto, deixou de ser usado pela ciência. No seu lugar, a gente tem a denominação dos grupos que no passado formavam esse táxon. Plateumintos, nematoda, nematomorfa, anélida, dentre muitos outros. Priapúlida, quinorrinca, cantocéfala, loricífera, são todos táxons que seriam enquadrados por Linneu nos vermes. Então vamos agora entrar naqueles conceitos mais corretos, que são utilizados na maioria dos casos. Aí a gente teria vírus. Vírus são seres sem metabolismo próprio, por isso a discussão se teriam realmente vida. Chegam a ser 10.000 vezes menores que uma célula bacteriana. São formados basicamente por uma capa proteica e material genético, que pode ser de DNA ou RNA. E eles vão depender da fisiologia celular para se reproduzir. Então, como eles não têm metabolismo próprio, às vezes alguns autores podem considerá-los como não sendo seres vivos. Bactérias são organismos unicelulares, procariontes, ou seja, não têm carioteca, que é a membrana nuclear que define o núcleo da célula. Muitas provocam doenças, outras, porém, são importantes vivendo em simbiose conosco. Você já deve ter ouvido falar, por exemplo, na flora intestinal. A flora intestinal ela é formada por diversos organismos, dentre eles bactérias, que são importantes para a manutenção da nossa fisiologia. Mitocôndrias e cloroplastos são organelas citoplasmáticas que têm a função de respiração e fotossíntese, respectivamente, e que surgiram por um processo de endossimbiose de bactérias conosco e com outros organismos. Então, a respiração, a fotossíntese, esses processos fisiológicos só existem por causa das bactérias. Os protozoários são organismos também unicelulares, normalmente apresentam movimento, só que apresentam membrana nuclear, apresentam carioteca, são eucariotos e possuem um sistema de biomembranas internas, possuem organelas citoplasmáticas internamente, como se fossem pequenos órgãos dentro da célula. Também podem causar várias doenças e nesse grupo vai estar o ancestral dos animais e das plantas. Vírus, bactérias, protozoários, esses são termos mais corretos para designar aquelas formas de vida que causam alguma doença, uma virose, uma infecção bacteriana.
Já os termos germes, micróbios, são termos muito mais genéricos, não seriam utilizados de maneira tão correta. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, assine as notificações para ficar sabendo de todo o vídeo que eu posto por aqui. Me siga no Instagram, @lourivaldias, e no Twitter, @lourivaldecampos. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, um abraço e até!